Pessoas do bem, bora para a vida, fazer acontecer com amor e com alegria. Nossa live 382, crio um novo na sua vida. Mas assim, criar o novo em nossas vidas é um desafio, né, dos mais valiosos. Então, esse desejo nos mobiliza internamente. Eu acho que para mim, para vocês, o criar o novo nos mobiliza internamente, acho que de um modo profundo, né? Pois sabe o que nos obriga a gente de cara? Obriga a gente a encarar os nossos medos e perceber onde estão as limitações e as amarras que nos imobilizam muitas vezes, né? Quando a gente se dispõe sinceramente e com toda a força de vontade a vencer, a superar tais condicionamentos, nós vamos aos poucos entrando num novo terreno, né? Entrando numa nova seara. E a princípio aquilo é tudo muito desconhecido, mas aos poucos vai se tornando familiar. Se nós tivermos a coragem de perseverar, esse território pertence a uma outra dimensão da existência e consiste na capacidade de se entregar de maneira confiante, acho que assim, aos desígnios que ela coloca em nosso caminho. Então, quando isso acontece, os milagres se apresentam inevitavelmente. Então, o conceito de milagre que nós aprendemos assim a relacionar como algo distante, né, da nossa realidade, somente realizável assim por seres especiais, se torna assim totalmente diverso. Por quê? Porque a gente descobre que ele significa também a resposta da existência, nossa entrega incondicional. Então, de repente, a vida ela passa a nos responder de forma amorosamente afirmativa aos nossos anseios e nós nos sentimos protegidos por uma força misteriosa que sempre ela estará atuando para nos trazer o que for necessário ao nosso crescimento interior. Então, acreditar nessa força é a única atitude que a vida nos exige, pois sem essa crença, nada será possível. Então, a partir do momento em que nós nos conectamos com ela, as novas possibilidades vão sendo construídas de modo tranquilo e natural, sem qualquer necessidade de pressa ou ansiedade. É aquele momento que a gente pode relaxar e fluir com a vida, sabendo que é o único caminho que nos levará a experimentar um estado permanente de paz e de felicidade. Então, preciso contar uma história para vocês, aconteceu comigo ontem. Então, assim, aquilo Einstein falava, né, que você pode achar que nada é milagre, que tudo é milagre. Olha que coisa incrível. E tudo, é um filme que eu falei para vocês assistirem já, né? A história lá a incrível história de Benjamin Button, exatamente isso. É quando você entra, você está aberto para tudo. Bom, ontem eu fui numa ótica para trocar os óculos. Meus óculos, esse aqui está arriscado, tal, os óculos de longe, fui no oftalmologista, enfim, precisei trocar o grau dos óculos. E o safado do velhinho do meu pai, fazendo 95 anos hoje, e ele lê uma revista sem óculos. Que raiva que dá desse velho. Eu preciso de óculos para perto e para longe, né? Safadinho do meu pai. Lê revista sem óculos, mas enfim. Estou lá na ótica, era para fazer um óculos para mim e para minha filha. Bom, resumindo, da minha filha não deu certo. É só para vocês saberem os segundos na vida, quando você está aberto para saber assim, está aberto ao universo que as coisas aconteçam. Bom, saí dali, eu tinha que fazer o óculos da minha filha em outra ótica. E daí fiquei ali dentro do carro, coisa de uns 7, 8 minutos, porque eu fui procurar o endereço da outra. E nisso eu olhei meu WhatsApp, e nisso tinha algumas mensagens importantes. E nisso
eu me atrasei lá 7, 8 minutos. Saio com o carro em direção a outra ótica e entro na rua errada. Eu deveria ter entrado 2 quadras para baixo, eu entro na quadra de cima. E quando eu entro na quadra de cima, eu tinha tomado um café na ótica e a minha barriga começou blop, blop, blop. E olha, espero que vocês já não tenham sofrido o que eu já sofri na vida. Não é fácil você ter uma dor de barriga desesperadora e estar na rua. E a minha barriga começa com aquele café, me dá uma dor de barriga. Isso ontem, gente, de manhã, depois da nossa live. E eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Daí tem um laboratório aqui no Tatuapé que se chama Delboni. Eu estava passando na frente do laboratório. Eu falei, já sei, eu vou parar aqui e eu vou correr no banheiro do laboratório. O que eu vou fazer agora? E daí ali tudo lotado, bem quase na frente do laboratório, tinha um prédio, mas ali já era proibido estacionar. E é aquela coisa, eu não gosto de fazer as coisas erradas, mas era o desespero do momento. Ou eu parava ali, ou a coisa ia ficar muito feia para mim. Parei bem na porta de um prédio, bem na porta, assim, em cima da portaria pequena do prédio, e só que ali ainda era quase chegando na esquina, proibido estacionar. Corri no Delboni, entrei no banheiro, e aí eu acabei de fechar a porta do banheiro, em segundos alguém faz assim na porta, tum, 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 tum. Eu falei, não é possível. Eu falei, não é possível uma coisa dessa. Eu peguei simplesmente e falei, não tem condição de ir aqui. Saí do toalete, assim, 10 segundos depois, olho para um lado, para o outro, não tinha ninguém. Só tinha 2 caras sentados, assim, aguardando. Eu falei, quer saber? Saí, fui para o 2º andar do Delboni. E daí encontrei um banheiro, fui no banheiro, tranquilo. Quando eu saí, eu falei, caramba, eu vou sair pela porta. A hora que eu entrei, o cara perguntou se eu queria senha, eu não pedi senha nenhuma. Eu vou atravessar o Delboni pelo 2º andar inteiro e eu saio lá no fundo, no estacionamento, e saio pelo estacionamento. E assim eu fiz. Atravessei o Delboni inteiro e saí pelo estacionamento. Quando eu saio pelo estacionamento, eu fico feliz da vida. Eu dou de cara com o meu carro, com a minha caminhonete parada do outro lado da rua, bem em frente ao prédio. O estacionamento me levou bem para frente do prédio. Falei, cara, que coisa incrível, né? Atravessei o prédio internamente inteiro, no ar-condicionado, e tenho a sorte de sair na porta do prédio. Muito bom. Atravesso a rua, passo por trás do carro. Quando eu passo por trás do carro, eu solto a máscara. Eu deixo a máscara pendurada só do lado e percebo de sombra assim que tinha alguém saindo do prédio. Quando eu solto a máscara, que eu vou virar para entrar no carro, eu escuto assim, Luciano? E eu olho para a pessoa assim, todo de cabelo grisalho, e eu olho assim no carro e falo, pô, é o Tony. Eu falei assim, Tony, eu não acredito que eu estou te vendo. Resumindo, o Tony, ele morou comigo durante 20 dias em 99 nos Estados Unidos. E eu não vejo o Tony mais ou menos há uns 18, 20 anos. Porque eu estava lá, nós dividimos um apartamento como estudantes de inglês na época, que o Tony ficou lá 20 dias e nós, como era brasileiro, com brasileiro, me pediram se ele podia dividir um apartamento comigo. Cara, e depois eu tive contato ele na época só por e-mail e eu não encontrava com o cara há 20 anos. Como é que você tá? Como é que você não tá? Aquela coisa toda. Falei, pô, mas onde você mora? Eu falei, moro aqui no Tatuapé. E você? Ele falou, não, eu moro lá para Moema. É que eu tive que vir aqui hoje cedo numa empresa resolver umas coisas assim, assim, assim. Gente, dá para perceber tudo o que aconteceu em segundos e segundos. Para 5 segundos a mais ele teria saído por aquela porta, 5 segundos a menos eu não estaria ali, para aquele momento exato, na hora exata, no lugar certo, eu soltar a máscara para ele estar abrindo a porta e olhar para o cara tirando a máscara e perceber que era um cara que tinha dividido um apartamento com ele há 20 e poucos anos, 25 anos atrás, sei lá quanto tempo já. Que loucura!
E daí eu falei assim, cara, você não imagina, hoje eu mexo muito com física quântica, nada nessa vida acontece por acaso, sabe? Nada acontece por acaso. Eu falei, que coisa incrível. Eu falei, e o que você faz? Eu falei, pô, eu sou terapeuta, tenho um curso, psicólogo, assim, assim, assim. Ele falou, pô, desde aquela época você queria montar então, tal. E você, como é que você está? Ele falou, cara, eu tô mal. Eu estou bem mal, eu estou aí num processo de separação, eu não queria separar, eu estou com o coração apertado. E eu falei assim, Tony, eu posso te ajudar. Passa a me seguir no Instagram, passa a começar a ver minhas lives. E, cara, que felicidade te ver. Eu vou te mandar um cartão com os meus treinamentos, você pode escolher qualquer treinamento meu, escolha qual você quiser entre os treinamentos que eu vou te passar, e é um presente meu. Então você pode ter certeza que em algum momento desse seu coração apertado ou alguma coisa para mim, esse reencontro depois de 20 anos de maneira tão inusitada, pode acontecer. Eu falei, cara, você sabe por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque me deu uma dor de barriga danada. Eu tive que parar desesperadamente aqui na porta do prédio, que não pode nem parar aqui, para correr no banheiro do Delboni. Olha que coisa incrível. Gente, quando você está aberto para isso, você está sempre experimentando esses pequenos milagres. E eu sempre tenho histórias para contar desse tipo para você. E você, quem tem o meu livro, né, tem histórias para contar, o meu livro está sendo vendido na Amazon. Você que tem o meu livro, você já leu quantas histórias como essa eu tenho para contar? Foi uma coisa incrível, incrível. Eu entrei no carro, falei assim, Deus, obrigado, 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 sabe, por mais esse momento. Eu não sei, Emerson, se eu parei ou se o universo me pôs para ajudá-lo, ou se ele vai ajudar de alguma forma, ou se nós vamos nos ajudar de alguma forma. O que eu sei que esse fato me deixou extremamente feliz ontem, mas muito feliz. Eu ganhei o dia, eu entrei numa vibe muito, muito gostosa no dia de ontem. E espero realmente poder ajudar o Tony aqui com as minhas lives ou então com um treinamento meu, que foi muito bacana, né? Então, nessa vida, a gente tem que entrar ali na coisa da paciência, aprender a ser paciente, né? Porque o caminho, ou então assim, a energia vital. Então tem a gente falando do Tao, o Tao fala exatamente isso, fala muito do caminho do meio, fala muito da energia vital, né? E que esse caminho, ele não é da iluminação repentina. Então o Osho ele fala muito sobre isso, né? Sobre o Tao, que o Tao é um caminho que é um crescimento gradual. Exatamente, é você estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, sabe? Ou então, quando o círculo da bonança, você começa a acreditar que tudo dá certo para você. E tem pessoas que acreditam que você está no lugar errado, no momento errado, na hora errada e vive no círculo da merda, como eu falo aqui. Então, quando você está no caminho, esse caminho não acredita em mudanças repentinas e abruptas. Quando você entra nessa essência, né, você acredita em respeitar o ritmo da existência. E daí você permite que as coisas aconteçam por elas mesmas, sem forçar o caminho, sem forçar o curso do rio. É quando você entra em flow, você deixa fluir, né? Então, esse caminho que o Osho nos traz, que é o caminho do Tao, diz que o seguinte, que não tem necessidade de você estar com pressa. Por quê? Porque a eternidade está disponível para você. Então, que é o momento de plantar as sementes no tempo certo e esperar. Por quê? Porque a primavera virá, ela sempre, sempre vem. E essa semana aqui eu falei sobre o outono, né? Nós começamos aí com o outono. Então, assim, é a colheita, é agora você se preparar para os meses de inverno. Mas a primavera vai voltar. E quando a primavera voltar, as flores aparecerão de novo.
Então é esperar, não tenha pressa. Eu agora também já falei com vocês, dentre tantos negócios que eu tenho, eu acabei agora recentemente, essa é uma crise danada, todo mundo falando em morte, todo mundo falando em quebrar, todo mundo falando em falência, em perder emprego, e eu estou gerando empregos, eu estou gerando esperanças. Acabei de criar uma empresa de marmitas fitness, estamos vendendo esperança, estamos vendendo franquias para micro franqueados, que a pessoa que perdeu o emprego até, ou que ela está trabalhando em home office, tem alguma coisa a mais a fazer, tem uma renda extra. Então, apesar, a gente está andando na contramão, enquanto as pessoas estão desistindo e se lamentando, a gente está aqui criando novas coisas. E sem pressa, porque a gente começa agora, então vem aquela ansiedade de crescimento, mas vamos acreditar, a gente vai ajustando agora aquelas peças que acreditaram na gente, que já entraram no nosso projeto e que todo mundo cresça junto. Então, muitas vezes é você acreditar e aprender a esperar. Por quê? Porque a natureza, ela tem um movimento. A natureza, ela vem tranquilamente. E é devido a esse movimento vagaroso da natureza, né? Que existe graça, essa graça da natureza. E a natureza, os meninos aqui da live que me perdoem, mas a natureza, ela é muito feminina. A natureza, ela se movimenta muito como uma mulher, né? Naquela delicadeza. Ela não corre, nem fica apressada. Com raras exceções, as mulheres são mais calmas. A mulher é aquela que dá o seu ventre e ela ali, pacientemente, ela espera ali por 9 meses pela vida. Ela acredita naquilo. Então ela vai, ela aprende, ela desenvolve o sexto sentido, ela desenvolve essa calmaria, sabe? Aquela música silenciosa. E assim é a natureza. Existe uma grande, grande paciência na natureza. E a energia vital acredita no caminho da natureza, sabe? Então o caminho, ou energia vital, significa exatamente isso, a natureza. E assim como o caminho, o tal nunca está com pressa. Isso tem que ser entendido. Apesar do dia a dia, principalmente quem mora em grandes centros como eu, apesar desse agito, por isso eu trago a meditação para a minha vida. Hoje, o Domingos Mantelli, que eu falo aqui, meu amigo, que é dentista, que eu fiz aquele semente na clínica, ele sempre fala que ele só acorda às 11 horas da manhã porque ele vai acordar muito tarde. E hoje eu estava voltando da academia, eu estava subindo da academia, peguei o celular, esperando o elevador, e antes das 6 horas da manhã tinha uma mensagem do Domingos no WhatsApp. E eu peguei e falei assim, o que é, cara? Caiu da cama? E ele pegou e falou assim, não, eu fui dormir mais cedo. Eu falei assim, poxa, que coisa incrível isso, né? Você está aqui às 6 horas da manhã comigo. Então, ele tem essa energia, a gente estava batendo papo outro dia, dessa calmaria para ele. Ele falou assim, olha, eu funciono bem depois das 11 da manhã. E eu falei assim, poxa, não tem certo e errado, eu funciono bem, certo? A partir das 4h30 da manhã, rende mais a minha manhã, que eu vou fazer o meu exercício, faço minha vitamina, faço minha meditação. Então, esse ensinamento fundamental do caminho é aprender a ser paciente. Mas ser paciente não significa estar sentado esperando as coisas acontecerem, não. É você estar em ação, mas com o coração em paz, acreditando realmente que aquilo vai acontecer. Então é isso, se você puder esperar infinitamente, a iluminação pode mesmo acontecer assim instantaneamente. Mas você não deve pedir para que ela aconteça instantaneamente. Por quê? Porque se você pedir, pode ser que nunca aconteça. Olha que coisa incrível, né? O seu próprio pedido vai se tornar um obstáculo.
Então, o seu próprio desejo criará uma distância entre você e a natureza, porque não é desejar, e sim acreditar, sentir, conceber. Para qualquer coisa na vida, primeiro conceba aquilo como realidade dentro de você. E depois você simplesmente entra em flow, você permanece em sintonia com a natureza. E deixe que a natureza tenha o seu próprio curso. E sempre que ela vem, ela é boa. Sempre que ela vem, ela é rápida. Mesmo que ela demore séculos para chegar, ainda assim, ela não estará atrasada. Por quê? Porque ela nunca está atrasada. Ela sempre chega no momento certo. Tudo é conectado. Percebe a história que eu contei para vocês no começo? Por que eu fui encontrar o Tony dessa maneira tão inesperada depois de 20 anos? O que eu preciso aprender com isso? O que ele precisa aprender com isso? O que nós precisamos aprender? Poxa, 20 anos para esse encontro. Ele poderia não ter acontecido ainda, mas aconteceu. E quando aconteceu? Aconteceu no momento que tinha que acontecer. Então, o caminho, ele acredita que tudo acontece quando é necessário. Vocês já ouviram aquela coisa que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece? Quando o discípulo está finalmente pronto, Deus aparece. Então, o seu valor, o seu vazio, a sua receptividade, a sua passividade tornam isso possível. Não a pressa, não a correria, não a sua atitude agressiva. Lembre-se assim, a verdade, ela não pode ser conquistada. É preciso que a gente se entregue à verdade. É preciso ser conquistado pela verdade. Então é essa entrega, sabe? Essa entrega. A maré flui como tem que ser fluir, como ela tem que fluir. É você acreditar, é você entrar na sua energia pura, na sua energia vital e deixar as coisas acontecerem. Elas vão acontecer no momento certo, da hora certa. Então, se aquilo ainda não aconteceu para você, porque ainda não era o momento, o universo está preparando. O universo está preparando você, a sua energia, o seu caminho. Então, a energia vital é o caminho da natureza. Do jeito que as árvores crescem e os rios correm, os pássaros cantam e as crianças brincam. Exatamente do mesmo jeito, nós crescemos para Deus. A gente vai crescendo nesse entendimento. E mais uma vez eu falo para vocês, por isso eu trago a meditação para vocês. E não importa, porque é o caminho de vocês. Quem está na meditação comigo há muitos dias, vocês conseguem ver esse fluir da natureza. Alguns dias nós temos mais de 100 pessoas meditando, outros dias nós temos 50. Não tem certo nem errado, é a vida daquelas pessoas. Tem algumas pessoas que entendem a importância de meditar todos os dias e todos os dias estar ali. Tem pessoas que me escrevem: Luciano, estou aqui 1 hora antes, já esperando o momento da meditação. O momento da meditação se tornou sagrado para mim. Entende? É quando a pessoa tira ali as 21h21, tira aquele momento para ela, para uma comunhão com Deus, onde você tira 30 minutos para você, para a sua essência, onde das 24 horas do seu dia você entra em comunhão com você mesmo, com o seu coração. Então não importa quantas pessoas estejam ali meditando juntamente comigo. O que importa é a qualidade das pessoas que entendem isso, quando a gente cresce para Deus. Então, meus queridos,
Não tenha pressa, não se desespere. E se você fracassar hoje, não perca as esperanças. Se você fracassar hoje, isso é natural. E se você continuar fracassando por alguns dias, isso também é natural. Por que as pessoas têm tanto medo de fracassar, que devido a esse medo, elas nunca arriscam fazer tentativas? Então, fracassou, tira como experiência e faz diferente, Manja Thomas Edison, né, que tentou criar a lâmpada por 2000 vezes, e aí alguém falou para ele, pô, mas você falhou 2000 vezes. Ele falou, de maneira nenhuma. Eu, por 2000 vezes, eu aprendi como não se fazer uma lâmpada até o momento que deu certo. Então, assim é para tudo. Então, se você falhar naquilo que você faz, ou na sua profissão, ou em qualquer coisa, você aprendeu a como não fazer. Faça de maneira diferente. E assim, eu estou vivendo muito isso nessa nova empresa. É uma área completamente diferente para mim. A área de vender pela internet, vender comida fitness, marmitas. E outra coisa, em treinar as pessoas que não eram empreendedoras a vender. Então são acertos e erros, a gente está acertando o que escrever no WhatsApp, o que não escrever, como alinhar, que tipo de propaganda fazer, como que chega na pessoa, o retorno. Então a gente vai ali adequando, adaptando, aprendendo, mas nunca desistindo, entrando em flow e acreditando. E assim é a vida, e assim pode ser você no momento que você toma a sua decisão. Luciano, impressionante, mesmo de tudo que está acontecendo, estou me sentindo o ser humano mais incrível do mundo, gratidão. Né? É isso, é entrar realmente em flow, é você se sentir, porque você faz a vida, Ivanilda, você faz a vida. Então eu estou vendo aqui que você é podóloga. Então, assim, tem muitas podólogas e todas as profissões da vida. Eu vou pegar a podóloga como exemplo, porque foi a Ivanilda que me escreveu, que de repente estão se lamentando, mas você pode estar agradecendo. E tem muitas podólogas que de repente estão completamente vazias, sem ninguém, porque as pessoas ficaram com medo. E se você tiver um cliente, agradeça a Deus por ele. Então, quando você tem uma profissão, eu sou podóloga. Não, eu não sou simplesmente podóloga. Eu tiro a dor de uma unha encravada, e só quem tem uma unha encravada sabe a dor que isso causa. Então não é simplesmente uma profissão, é estar exercendo, sabe? Exercendo a sua dádiva, aquilo que você veio, aquilo que você aprendeu. E cada unha encravada que uma podóloga tira, sabe? É um alívio no ser humano. E você torna a vida de uma pessoa melhor. Você ajuda uma pessoa a não ter dor. Você ajuda a vaidade quando a pessoa sai com um pé bem feito, um pé limpo, um pé sem dor. Entende? Nem todos têm a missão de vida que eu tenho. E eu acho a missão de vida de tantas e tantas pessoas maravilhosas. Então é realmente entrar em flow. Hoje acordei angustiada, entrei no Instagram e vi você ao vivo. Que bom ouvir a paz começou a tomar conta de mim, sabe? Que bom, Cida. Que bom a cada um de vocês que está aqui agora, sabe? Hoje, assim, aniversário do meu pai, 95 anos. Então, que cada um de vocês saiba, não importa o que você faz. Luciano, eu não trabalho. É lógico que trabalha. Se você está na sua casa e cuidando da sua casa, você está trabalhando na sua casa. Se você está cuidando de um filho, talvez essa seja a sua missão de vida, cuidar de um filho. E se você tem algum tipo de deficiência, se você está com algum tipo de doença nesse momento, talvez seja essa a sua missão de vida.
Você, sabe, estar sendo um ensinamento para a vida de quem cuida de você ou de quem está junto com você, e você está construindo espiritualmente um outro ser no aprendizado dele. Então, cada um de nós tem a sua missão, toda a sua habilidade e toda a sua eficiência, sabe, tem sido nos movimentos externos, na extroversão. Então, e aí as pessoas esquecem, não sabem como se movimentar internamente. Muitas vezes as pessoas escutam as palavras, sabe? Então, assim, movimente-se internamente, vá para dentro. E a meditação é incrível para isso. Só que mesmo algumas pessoas que a gente fala vá para dentro, isso não faz muito sentido para elas. Muitas pessoas, quando chegam aqui para meditar às 21h21, elas querem resolver o problema delas ali, naquele dia, naquela meditação, em um único dia. E elas meditam 1, 2, 3 dias, falam, isso não está dando certo, e já vai para outro, e já vai para outro. E tudo o que elas sabem é como ir para fora, como ir para o outro, e procuram sempre no outro. São pessoas que não conhecem qualquer caminho de volta para si mesmas. Por causa do quê? Dos velhos hábitos, das velhas crenças, dos velhos comportamentos. E aí é muito provável que fracassem muitas vezes. E se você fracassou já muitas vezes, não perca jamais a esperança. A esperança é Deus. E a maturidade, ela chega vagarosamente. O meu pai, com 95 anos, fazendo hoje, completamente lúcido, ignorante por falta de cultura, só estudou até a 4ª série primária. Mas conversa com ele uma tarde e você vai ficar fascinado e fascinada, porque a maturidade e a experiência que os anos trouxeram para ele é uma enciclopédia de vida. Então, é certo que essa maturidade chega, mas ela leva tempo. E lembre-se, para cada pessoa, ela vai chegar num ritmo diferente. E se isso é assim, não se compare com ninguém. Não comece a pensar, alguém está se tornando tão silencioso e tão feliz, e eu ainda não alcancei isso. Não se compare. Não pergunte o que está acontecendo comigo. Não se compare com quem quer que seja. Porque se você se comparar com o vizinho do lado, que está muito pior do que você vai se tornar arrogante, vaidoso. E se você se comparar com o vizinho da direita, que pode estar muito melhor que você, de repente vai te trazer a baixa autoestima e você não vai dar o grande e maravilhoso valor de ser quem você é e quem você nasceu para ser. E eu garanto a você, você é uma dádiva de Deus. É uma dádiva de Deus. Pessoas do bem, bora para a vida fazer acontecer. Bora para a vida fazer acontecer com muito amor e com muita alegria. Vou sair da live agora e vou ligar para o meu pai e bater um papão com ele por telefone. Então, Cida, amanhã, segundo o Edeclir, né? Amanhã é o dia do meu aniversário, faço 27 anos de vida. Aliás, eu errei, viu, Edeclir? Falei que estava com 25, mas eu fui fazer as contas, que na verdade eu estou com 26, amanhã eu estou fazendo 27 anos de vida, né? Então amanhã eu faço 27 anos de vida. E eu costumo falar que eu fui o presente que minha mãe deu para o meu pai, porque o aniversário do meu pai é um dia antes, né? E então, eu com meus 27 anos de vida que eu faço amanhã, ter um pai com 95 vivo é um privilégio realmente, Cida. Mas você quer saber uma coisa mais incrível?
O meu irmão mais velho, ele tem 75 anos de vida. E olha que coisa incrível, o meu irmão é demais, demais, demais. O meu irmão é um cara incrível, sabe por quê? Imagina o cara ter 75 anos de idade e falar o seguinte: eu tenho pai e mãe vivos. Me fala, gente, tem 49 pessoas me assistindo agora. Quem que você conhece que tem 75 anos de idade e fala que tem o pai e a mãe vivo e os dois mega lúcidos e mega bem de vida? Isso realmente é uma coisa incrível. Minha manhã se transformou após assistir essa live. Que bom, Fê. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijo no coração da pessoa maravilhosa que você é. Bora lá fazer acontecer com amor e alegria. 21h21 estarei ao vivo e a cores aqui, tá bom? Na nossa meditação. Bora lá.